O centroavante Daverson é uma boa para o Goiás nessa Série B, o torcedor que acabou se acostumando de forma positiva e ao mesmo tempo mal, né, com essas contratações no nível Thiago Galhardo, David Braz e Messias, ao ver um jogador de destaque no futebol brasileiro, dando sopa aí no mercado nacional, né, não irá jogar mais no Cuiabá até que renove o seu contrato. Qual é o salário? Será que compensa o Goiás trazer um jogador nesse quesito, né? Tanto no aspecto esportivo, por que não? Já pensando em uma disputa de Série A do Campeonato Brasileiro, se Deus quiser, no ano que vem. Quero falar também sobre o outro jogador, que vi alguns de vocês me perguntando, que é o atacante Eric. Será que ele foi procurado pelo Goiás? Um jogador que teve seu nome especulado no ano passado. Houve proposta, até quando vai o seu contrato no futebol asiático e se pode ou não retornar para a Serrinha nos próximos meses. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil, onde você ganha R$20 de graça para começar a apostar da forma que você preferir. Como, por exemplo, nas partidas da Sul-Americana desta quarta-feira. Você pode pegar parte do seu saldo de R$20 e começar a palpitar lá nos jogos da Sula. Teremos Cuiabá e Metropolitanos, vitória do Cuiabá em casa pagando 1,29 a cada real apostado, vitória do Atlético Paranaense pagando 1,43, do Fortaleza contra o Nacional Potosí a 3,05 e uma vitória do Boca fora de casa contra o Sportivo Trinidense a 1,42. Essas e outras odds também, como por exemplo o da Libertadores, Champions League, o jogo do Goiás contra o Ituano na próxima sexta-feira, é na Pix Brasil. Não perca essa chance, o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma temática positiva, o torcedor do Goiás que começou de novo a ficar enjoado e mal acostumado, e isso é muito bom, até porque, né, o nível de contratação que a diretoria vinha fazendo, assim, o torcedor do Goiás ele sempre foi exigente, isso eu sempre reparei. Se você pegar a média dos torcedores, né, dos clubes regionais aqui do Brasil, né, Sport, Coritiba, Vitória, Bahia, o Ceará, os torcedores de lá eles podem até fazer mais barulho, mas o torcedor do Goiás eu vejo que ele é mais criterioso, principalmente nesse aspecto de time ofensivo, de ter um bom elenco, muito por conta, né, daquela até mais do que uma década dourada aí do clube, né? Desde os anos 80 o Goiás já era um timaço, né? Então você pega ali de 90 até 2010, né, dentro desse período aí com elencos sensacionais do clube, e é natural o torcedor que cresceu nessa época ser mais exigente do que, por exemplo, da minha geração, né, que pegou aí o Goiás de 2013, por exemplo, para frente. Então nisso é bom, o torcedor do Goiás cobrando até mesmo e pensando em contratações grandes, como foram já nessa temporada, o Thiago Galhardo, que recebia lá no Fortaleza R$450 mil, o David Braz também é um zagueirão caro, o Messias da mesma forma, outras contratações que o Goiás tentou, mas acabou não fechando, né, muito mais por detalhe, como o Alex Teixeira, outros nomes também caros especulados, como o Rossi, o Alexandre Pato, ou seja, é uma era diferente do Goiás, algo que a gente não viu nos últimos anos. E o torcedor, querendo ou não, ele começa a ver opções que estão livres aí no mercado, sugerindo até mesmo para o clube, visando tanto essa Série B quanto um cenário de subir para a Série A do ano que vem. Um jogador que eu vi alguns de vocês se questionando é em relação ao centroavante Daverson, um jogador que hoje está lá no Cuiabá, né, tem 32 anos de idade. Na temporada disputou 17 jogos com 8 gols marcados e 7 assistências. Um centroavante bem diferenciado no futebol brasileiro, é meio maluquinho, faz umas coisas ali e aqui, mas olhando só dentro de campo, o Daverson joga bola pra caramba, faz bem o pivô, finaliza bem com a perna esquerda, o cabeceio dele é excepcional, sempre manda a bola no segundo pau, bate na trave e entra, é um cara diferente, 1,87 m de altura, canhoto, e não jogará mais pelo Cuiabá até que renove o seu contrato. É possível o Daverson chegar no Goiás? A resposta é sim. O Daverson recebe, por exemplo, hoje no Cuiabá, R$300 mil mensais. Obviamente é acima daquilo que o Goiás paga para os seus jogadores, mas está aí na faixa, por exemplo, do que recebe o Thiago Galhardo aqui no clube. Eu não sei exatamente como ficou essa divisão. No Fortaleza o salário do Galhardo era R$450 mil. O mais provável é que tenha dividido aí os salários, meio a meio, no mínimo, né, para ele chegar aqui no clube. Assim que eu tiver essa confirmação também falo com vocês. Porém, eu não vejo algo como muito provável de acontecer. O Goiás tem dinheiro em caixa ainda, deixou
uma quantia disponível, bem vantajosa assim, né, para a metade do ano também, mas deve priorizar jogadores de velocidade e uma faixa salarial mais ou menos de 150 mil, tá, no máximo. Eu não acho que o Goiás vá no mercado de novo na janela da metade do ano, a não ser que for muito necessário e contrate aí 3, 4 jogadores no nível David Braz, Messias e Thiago Galhardo, tá? Acho difícil. O Goiás deve sim trazer mais uma peça, um jogador de nome, mas nesse nível aí de salário do Daverson de 300 mil, eu não acredito. Apesar que o Goiás, se fizer um esforço financeiro, tem sim essa condição e até mesmo o torcedor abraçando e o sócio torcedor, pode ser um motivo a mais de cobrança dentro do clube. Eu aceitaria sim o Daverson com toda certeza. Ele pode inclusive até mesmo jogar com o Thiago Galhardo. E o Goiás, por exemplo, pensando em um cenário do ano que vem, Série A do Campeonato Brasileiro, acho que não é muita ousadia a gente pensar num acesso com esse time que começa bem a Série B do Brasileirão, com um ataque, por exemplo, formado com Daverson, um jogador que ainda tem lenha para queimar, só 32 anos de idade, e no ano passado marcou 17 gols e deu 2 assistências pelo Dourado. Eu vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Daverson, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado, segundo o SofaScore, com a nota média de 7. Ele que já foi inclusive procurado pelo Cruzeiro dentro desse período, segundo o Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, ele estava mais atrapalhando do que ajudando o time. Então, até renovar o seu contrato, vendo também essa questão extracampo, tinha uma conversa que ele já teria um acerto verbal para mudar para outro clube já no ano que vem, né, já que o contrato do Daverson se encerra agora em dezembro. Então, a partir do dia 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube aqui do futebol brasileiro. Foi especulado no Santos, o jogador acabou negando, o Cruzeiro procurou, inclusive o Cuiabá, nesta última semana, até aqui sem nenhuma definição. O Cuiabá, segundo o presidente o Dresch, afirmou que só irá liberar o jogador mediante uma compensação financeira, agora na metade da temporada, ou obviamente se o contrato dele se encerrar, né, em dezembro, sem renovação. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Aceitaria muito o Daverson já para essa Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo não sendo a posição mais precária dentro do elenco, visando inclusive um nome de marketing, um peso, né, um cara que com toda certeza aumentaria o número de vendas de camisas, de sócio-torcedor, de visibilidade para o Goiás, trazendo um personagem importante do futebol brasileiro nos últimos anos e também com boa passagem no futebol espanhol e alemão. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o atacante Eric, revelado nas categorias de base do Goiás, sendo a revelação do Brasileirão da temporada de 2014 e depois negociado com o Palmeiras, né, em 2015. Naquela época, o Goiás colocou no bolso aproximadamente 15 milhões de reais, se não me falha com a memória agora. O Eric, que hoje está no futebol japonês, voltou, né, para lá, onde foi muito bem, de 2019 a 2020 pelo Yokohama Marinos, e hoje defende o Machida Zelvia, clube que acabou de subir para a primeira divisão. Até aqui, o Eric entrou em campo 2 vezes nessa temporada, sendo as 2 neste mês de maio, no dia 3 e também no dia 6. É tão esquisito isso, né? Eu tô gravando o vídeo exatamente no dia 6 e ele acabou de jogar, né? Por conta do fuso horário, obviamente. Então voltou para a segunda divisão, para a primeira divisão, o Machida Zelvia, que fez esse investimento alto no jogador na temporada passada. O Eric na segunda divisão do Japão, né, 2023, ele marcou 18 gols e deu 7 assistências em 30 jogos. Se adaptou bem por lá, 29 anos de idade. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Eric, lá no futebol chinês ainda, tá? Em 2022, um mapa bem preenchido mais pelo lado esquerdo do campo, né? Segundo aí o SofaScore, jogador que vem atuando mais pela ponta esquerda, mas também pode jogar como um segundo atacante, fez muito essa função aqui no Goiás. O contrato do Eric lá no Japão vai até janeiro do ano que vem. Ou seja, a partir do dia 1º de agosto, o Eric já pode firmar um pré-contrato com qualquer clube do futebol internacional e se mudar gratuitamente para o ano seguinte. Ele foi especulado no Goiás no ano passado, mas pelo que eu apurei, não houve consulta da diretoria ou proposta ou interesse de empréstimo, nada disso. O Eric teve o seu nome especulado em meados do mês de dezembro, tá? Como tinha esse contrato, vai cumprir, né, lá no futebol japonês, e acho muito difícil o Eric voltar para o Brasil agora. Por quê? Existe uma certa característica, e vocês podem reparar também em outros jogadores brasileiros, quando eles vão para o Japão, ou sei lá, para a China, para o Kuwait, para o Vietnã, ou eles ficam uma temporada, 8 meses, 6 meses, no máximo 1 ano e meio, e voltam com tudo aqui para o Brasil o mais rápido possível, ou eles ficam muitos anos, 5, 6, 10, 15, a gente já viu cenários.
nesse sentido. É uma cultura diferente, um país de primeiro mundo. Então, ou o cara ele se acostuma muito rápido naquilo, geralmente jogadores que têm família. Já reparei isso também, filho pequeno, enfim, acaba acostumando mais rápido. O Eric teve essa característica lá. Então, eu não vejo o Eric voltando para o Brasil agora. Seja em 2025, 2026, a não ser que apareça uma proposta muito vantajosa para ele aqui. Então, os jogadores brasileiros eles têm essa característica. Bate no Japão e volta muito rápido ou fica muitos anos. Um caso rápido, por exemplo, foi do Pedro Raul. Se eu não estiver enganado, acho que ele ficou 7 meses por lá e o jogador falou que foi o pior momento da vida dele, com um país diferente, pandemia, enfim, aquela bagunçaiada toda de 2020. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito aí do Eric, né, jogador que inclusive já foi treinado pelo técnico do Tottenham, né, tô vendo aqui a foto dele, aquele, acho que é australiano, lá no Yokohama Marinos, na temporada de 2019, é um grande jogador, né, com toda certeza ser um nome de muito destaque para o Goiás, até mesmo pensando, né, nesse projeto assim de retorno à Série A, identificação com alguns jogadores que já passaram por aqui, pode ser, mas é um jogador caro, tá? Não acho que o Eric ganhe menos do que 200, 250 mil, sendo bem pé no chão aqui, tá? Lá no futebol japonês. Mas é uma baita opção de velocidade pelo lado esquerdo, jogador que sabe fazer muitos gols. Tem um aspecto de que joga menos, né, lá no Japão. Não é uma temporada como aqui no Brasil de 60 jogos, mas tem muita linha para queimar. Aceitaria ele no Goiás, mas não foi procurado, tá? Pelo menos de forma oficial, desde que deixou o clube lá na temporada de 2014. Perdão, 2015. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil, onde você ganha R$20 de graça para começar a postar no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos numa próxima oportunidade, os caros esmeraldinos. Valeu, galera!